Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Naquela época das guerras, era muito comum as pessoas, os exércitos, né, eles confiarem quando eles tinham os carros e os cavalos que levavam aquelas carroças ali com alimento, com os soldados. Era mais fácil de recompor, era mais fácil de passar, amedrontar o exército inimigo. Então assim, eles confiavam, os reis, os exércitos que tinham, né, todo esse amparato, eles confiavam muito nisso, nos carros, nos cavalos, nos cavaleiros. Então a palavra diz aqui no Salmos 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É tão mais fácil, né, a gente olhar e confiar em coisas palpáveis, confiar na sua força, confiar nas suas habilidades, confiar no seu trabalho, confiar talvez no seu dinheiro para aquele que tem, confiar nos amigos, numa família, no seu status, no seu poder naquele momento. É fácil confiar nessas coisas, mas eu quero dizer para você que tudo isso pode falhar uma hora. Seu trabalho, a porta está aberta, é uma porta maravilhosa, que abençoa a sua vida, mas uma hora ela pode falhar, uma hora ela pode se fechar. Seus amigos, uma hora eles batem no seu ombro, que te adoram, que gostam de você, conta comigo para o que der e vier, e de repente as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, né? A vida dá uma volta, uma virada, e você olha para o lado e cadê aqueles amigos que você podia abraçar, bater no ombro? Então eles podem falhar. Sua família um dia vai estar com você, né? Um dia todos nós vamos partir, então não dá. Nossas habilidades, a gente tem as nossas habilidades dadas por Deus, temos a nossa força, mas uma hora a saúde pode faltar. Então, irmãos, é muito fácil, mas é muito falho da nossa parte confiar em todas essas coisas. Por isso que a palavra diz, uns confiam em carros, sim, aqueles exércitos que eu falei aqui, ali na época dos reis, na época das guerras, eles confiavam nisso, eles confiavam nos carros, nas carroças, nos cavaleiros, nos cavalos, eles confiavam no poder bélico que muitos tinham. Mas, irmãos, a palavra diz, nós faremos menção do nome do Senhor, louvado seja Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Sabe por quê que eu te digo isso? Talvez seja difícil para você confiar em Deus no meio de uma circunstância adversa, no meio de uma circunstância contrária àquilo que você sonhou, àquilo que você esperou. Mas olha, quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, primeira coisa, confiança fala de fé. O confiar fala da fé, né? De você acreditar que Deus cuida de tudo, que Deus está no controle das coisas. Confiança fala de descansar também. Descansar o nosso coração, né? Saber que a gente precisa saber esperar o tempo de Deus. Isso tudo vai trazer paz ao nosso coração, porque a gente entende que nós podemos ter habilidades, nós podemos ter muitas coisas que nos favorecem hoje, mas que uma hora essas coisas podem não existir, uma hora essas coisas podem vir a faltar. E aí, o que a gente faz? Tem pessoas que, no momento que falta alguma coisa, no momento que falha alguma dessas coisas que nós falamos, a pessoa fica, né, depressiva, a pessoa fica sem saber o que fazer. Mas quando nós confiamos em Deus, por mais que seja difícil diante das circunstâncias, nós vemos o trabalhar, nós vemos o milagre, nós vemos o poder sobrenatural do Senhor, nós vemos o livramento, a mão de Deus forte e poderosa ao nosso favor. É tremendo isso, irmãos. Nós lutamos diariamente para vencer os nossos medos, para vencer o nosso desânimo, porque tem horas que o desânimo vem mesmo e ele vem com força. Seja para ir para algo no seu trabalho, seja algum projeto que você está vendo que você está lutando e não conquista e não consegue. Então, tem momentos que o desânimo vem sim. Só que nós lutamos todos os dias para vencer esses medos, esses desânimos, esses gigantes que se levantam contra a nossa vida. E tem horas que nós somos pequenos diante dessas circunstâncias tão, né, terríveis que acontecem. Então, Deus, quando Ele está na frente, quando Deus está no controle de tudo, a gente sabe que
nós vamos vencer os gigantes. A gente sabe que o medo, ele vai lançar fora todo medo, né? Ele vai acalmar o nosso coração, ele vai direcionar a nossa vida, vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, por isso é tão importante confiar no Senhor. Por isso que a palavra diz, Salmos 20, ali no versículo 7, vai dizer isso, né? Que uns estão confiando em carros e cavalos e uma hora eles vão quebrar a cara, sim. Mas nós, que já conhecemos, que já temos algum entendimento, você que está escutando, nós precisamos confiar, fazer menção no nome do Senhor. E tem uma coisa interessante que fala nessa palavra também, que fala assim, ó, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que você está de pé? Porque a mão de Deus tem te sustentado. Porque o Senhor tem te levantado, tem te fortalecido. O Senhor tem cortado os laços que são colocados contra nós todos os dias. Como é difícil, né, irmãos? Todo dia o inimigo se prepara, se levanta para destruir você, a sua casa, o seu ânimo, a sua saúde, a sua fé em Deus, que é o que te mantém de pé. Todo dia o inimigo se levanta para destruir, porque ele veio para isso. A Bíblia diz, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas também todos os dias, a palavra diz, Lamentações capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então todos os dias eu vejo a mão de Deus se levantando ao nosso favor, para nos abençoar, para nos guardar, para nos direcionar, dar livramentos, para nos mostrar o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, para guardar o nosso coração, né, de tantas coisas que vêm contra nós, para colocar no nosso ouvido a voz, né, a voz de Deus, a voz dele, para que a gente possa entender como caminhar nesses dias maus. Então eu trago para a sua vida essa reflexão hoje, desses salmos que é tão lindo, né, e principalmente essa parte onde fala que por mais que você tenha muitas coisas para confiar, por mais que você possa contar com muitas pessoas, pelo menos que você acha, né, que você pode olhar para o lado e contar com tantas pessoas, tudo isso uma hora pode faltar, falhar, decepcionar, frustrar, te frustrar, e você falar, meu Deus, eu não acredito que eu botei minha força nisso, meu Deus, eu não acredito que eu coloquei a minha confiança nisso. Então, por isso nessa noite eu te convido a confiar em Deus, a esperar em Deus, a descansar o seu coração no Senhor, porque é Ele que te dá força para você trabalhar, é Ele que te dá direção para você tomar decisões, é Ele que te dá o livramento para que coisas piores às vezes não aconteçam na nossa vida, porque tem momentos que a gente acha que nós estamos no fundo do poço, mas eu te garanto que a mão de Deus tem ainda te livrado para que não seja pior muitas vezes as nossas situações e as nossas causas. Então a nossa confiança não pode estar nas coisas materiais, nas coisas que a gente pode segurar, sabe? Como eu falei, trabalho, amigos, dinheiro e habilidades. Não, a nossa confiança tem que estar primeiramente em Deus. É lógico que, né, eu tenho uma fé racional, é lógico que a gente precisa o quê? Confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Isso é uma fé racional, porque a Bíblia quer que a gente sirva a Deus com o nosso entendimento. Não dá pra gente, né, achar que tudo vai cair do céu, não. O Senhor te dá forças e você trabalha. O Senhor te dá saúde e você vai fazendo a sua parte. Mas o que a palavra quer dizer hoje para nós é confiar em primeiro lugar, esperar e descansar o coração em Deus. Porque aquele futuro que você espera, aquele projeto que você desenhou, aquele sonho, né, que você teve com alguma coisa lá na frente, com alguma coisa que você está trabalhando para conquistar, que você está colocando as suas forças para chegar lá, tudo isso Deus já viu. Eu costumo dizer em todas as mensagens, né, eu sempre falo isso, que Deus já está lá nesse projeto, Deus já está lá no seu futuro, esperando, irmãos, a gente cumprir a nossa trajetória, né? A gente caminhar, a gente se esforçar. Por isso que a Bíblia sempre fala, tenha bom ânimo, se esforça, ou seja, faz sua parte, caminha, não fica de braços cruzados, não. O Senhor te deu saúde, te deu habilidade, te deu dons, te deu talentos, te deu sabedoria. Deus tem te dado saúde, né, todos os dias no meio dessa toda essa pandemia que nós estamos ainda vivendo, porque ela ainda não cessou ainda existe, por mais que esteja
que a gente veja, né, graças a Deus que ela tem se enfraquecido, nós vemos que ainda existe, mas mesmo assim, olha como Deus tem te guardado, tem te livrado, olha como Deus tem estado, né, no controle dessa situação, que às vezes a gente pensa, olha para o lado, a gente teme, a gente fala, meu Deus, agora é o fim, mas Deus coloca a mão na frente, Ele te guarda, Ele te livra. Então o Senhor, Ele é lindo, Ele ama você, Deus ama você, nunca se esqueça disso. Deus tem um projeto especial na sua vida. Você não está onde você está em vão. Você está ali para ser um grande exemplo, para ser alguém, uma referência para a vida de outras pessoas. Você está ali para fazer a diferença, seja em que ambiente for, seja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos. Você precisa ser diferença, porque muitos, né, estão caminhando igual... Eu falo, né, igual um rebanho, né? Todo mundo querendo ser igual, todo mundo querendo imitar um ao outro. Não, nós precisamos ser o que Deus nos chamou para ser. E você só vai ser o que Deus te chamou para ser se você tiver essa essência e você entender que você, como você é, o Senhor, Ele tem habilidades que Ele colocou em você, que Ele não colocou em outras pessoas. Que Ele colocou em outras pessoas que Ele não colocou em você. Então, se você fluir em Deus, naquilo que Ele te deu, vai ser uma bênção onde você estiver. Você vai prosperar naquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Mas a sua confiança não pode estar nisso. A sua confiança não pode estar em todos esses dons, em todos esses projetos que estão dando certo. Sabe por quê? Não, porque uma hora eles podem falhar, como eu disse no início da mensagem. Todos esses projetos, todos esses sonhos, eles podem dar certo agora e uma hora eles podem falhar. E se você tiver com todas as suas forças colocadas nisso, você vai se frustrar, você vai se desanimar e muitas vezes você vai querer parar. Então viva a sua vida, né? A mensagem é essa, Salmos 20, no versículo 7, versículo 8, né, que falam, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Viva a sua vida com a intensidade que Deus, né, permite você viver, porém, não coloque todas as suas forças nisso. Porque se um dia isso falhar, você não desanima, você não fica tão frustrado. Você não vai parar, você vai prosseguir, porque você vai saber que isso faz parte do plano. Você vai saber que isso faz parte do projeto. Pessoas se afastarem de você faz parte do projeto de Deus. Pessoas, né, o Senhor troca muitas vezes, tem momentos que você caminha com algumas pessoas, é difícil entender isso. Eu demorei bastante para entender isso, mas hoje eu entendo muito bem. Porque muita experiência nessa área. Tem momentos que pessoas vão caminhar ao seu lado e você vai pensar, nossa, vai pro resto da vida. Mas aí de repente a circunstância muda e Deus, o próprio Deus, irmãos, Ele move, sabe? Uns continuam, uns se afastam e você não pode estar com o seu coração, a sua força, o seu ânimo, as suas convicções, a sua fé, a sua confiança nisso, nessas pessoas, por exemplo, falando de amigos, falando de relacionamentos. Por quê? Porque se isso falhar, você prossegue confiando em Deus. Mas se isso falhar e você tiver com seu coração nisso, você vai esmorecer na fé, na caminhada, no ânimo para prosseguir. Sabe quando você vê pessoas que parece que, né, alguma coisa acontece nessa área assim de relacionamentos, de amizades, enfim, e aí a pessoa parece que o mundo acabou. E o mundo não acabou, irmãos, a vida segue, a vida continua, as pessoas continuam, né? Então Deus sabe todas as coisas, entenda isso. Faça o seu melhor sempre aonde o Senhor te colocar e principalmente confia em Deus. Antes de você acordar todo dia, assim, antes de você se levantar, converse com o Senhor ali, alguns minutos que seja. Deus, me ajuda, me fortalece, apresenta esse dia nas suas mãos, que dê tudo certo, que o Senhor prospere o meu caminho, que o Senhor me direcione nas minhas decisões, sabe? Entregar aquele dia ali para o Senhor e vai, irmãos, e faz a sua parte, caminha, trabalha, faz, acontece como vier proposto para a sua vida. Mas coloca na mão de Deus tudo antes. E quando você voltar para casa, muita gente não volta para casa, tá, irmãos? Vocês estão me assistindo, muitas pessoas elas não voltam, muitas pessoas elas têm muitas coisas no meio do caminho e infelizmente essa é a realidade. E quando você consegue voltar para sua casa no sentido de estar bem, conseguiu, né, venceu mais um dia, agradeça. Senhor, muito obrigada.
Obrigada por me sustentar, obrigado pelos projetos que deram certo, obrigado por assinar aqueles contratos. Senhor, obrigada, Senhor, também por aquilo que o Senhor não permitiu acontecer, porque eu sei que o Senhor fecha essa porta, mas tem uma muito maior para mim. Então é ser grato e saber que nada sai do controle das mãos do Senhor. É isso que Ele quer que a gente entenda, que a gente viva, que a gente flua, que a gente faça o nosso melhor, mas que nós possamos entender que nada foge ao controle das mãos do Senhor. Por isso é importante confiar, por isso é importante descansar o seu coração, por isso é importante entregar sua vida, seu caminho, seus sonhos, tudo na mão do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você, pode ter certeza disso. Deus sabe o que é melhor para sua vida. E no final das contas você vai olhar para trás e você vai falar: como que eu cheguei até aqui? Aí você vai se lembrar, porque todos os dias eu estava entregando nas mãos do Senhor e Ele fez o melhor para mim. E outra coisa muito importante, antes de eu encerrar, já vou encerrar essa mensagem, muito importante você ouvir isso. Deus, Ele faz muito além daquilo que a gente imagina, ou daquilo que a gente espera, ou daquilo que a gente sonha. A palavra diz assim, olha, em outra passagem diz que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e não subiu ainda ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, se você tem entregado seu caminho ao Senhor, não se preocupe, Ele sempre vai fazer muito melhor do que você espera, sonha ou, está trabalhando para conseguir. E se você não tem confiado em Deus, se você tem confiado nas suas habilidades, se você tem confiado muito em pessoas, se você tem confiado no seu trabalho, se você tem confiado, colocado toda... Quando eu falo confiado, irmãos, você que está escutando, não é tipo, eu tenho que desconfiar de todo mundo, não. Eu estou querendo dizer de força, você colocar a sua força, todas as suas expectativas, vamos usar esse termo, naquilo, num trabalho, numa família. Não coloque todas as expectativas nisso. Suas expectativas têm que estar em Deus, porque Ele vai não só cumprir ali, a sua expectativa, como Ele vai o termo não é superar, é fazer além, daquilo que você imagina. Ele vai fazer além daquilo que você imagina. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você possa entender que a sua confiança tem que estar em Deus e que você possa colocar todos os seus projetos, seu trabalho, sua casa, sua família, seus sonhos, tudo na mão de Deus, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui para mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Continua acompanhando aí, tenho gravado aqui pelo Instagram agora, continua acompanhando todo dia. Estamos aqui para trazer uma reflexão, uma parte pequena da Bíblia, mas que com certeza vai edificar o seu coração, fortalecer sua alma e dar direção para aquilo que você espera em Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser.